Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, um papo de enfermagem. Toda semana a gente está aqui trazendo informações, trazendo conhecimento sobre essa profissão riquíssima. Eu estou aqui, Felipe Macedo, junto com ela, Andressa Vale. E você, né, que está sempre aqui nos acompanhando, seja mais uma vez muito bem-vindo. E caso você seja novo, né, já se inscreva também no nosso perfil, né, lá no canal também do YouTube, tá bom? E fique por dentro de tudo que há de melhor, tá? Sobre enfermagem, né, sobre o que a gente vai falar hoje, né? Andressa, hoje dessa vez eu vou deixar você falar. Tá bom? Que tudo! Diz qual vai ser o tema do nosso podcast de hoje. Gente, hoje é sobre vacinas! Amo! Conteúdo Vacinas super incrível! Vacina é aquilo, né? Ou você ama ou você odeia. É verdade, Felipe. Porque quando fala, por exemplo, inclusive eu tô dando aula agora no presencial, né? No curso técnico presencial. E aí, eu tô justamente falando sobre vacina com eles. E eles dizem, meu Deus do céu, professor, como é que eu vou lembrar, como é que eu vou decorar esse calendário vacinal? Eles acham que é uma coisa assim de outro mundo, né? Com certeza, é Aí eu digo, muita vacina, é muita vacina, né? é muito detalhe, né? Muitas situações que podem acontecer. De calma, que é vivendo, é na prática, a gente vai pegando muita coisa. Mas é justamente sobre isso que a gente vai falar, né, Andressa? Verdade, a gente separou várias perguntinhas, né, aí pra gente ir respondendo e já comentando com vocês. E eu quero que vocês deixem também já nos comentários, viu, galera, quais são os assuntos, conteúdos que vocês querem que a gente traga pra vocês, né? Sim. Até porque esse podcast, ele acontece por vocês. Então, nós precisamos de todo o feedback, né, o que é que nós podemos melhorar, o que é que a gente pode aí evoluir pra trazer pra vocês de diferente, né? Então, quanto mais, melhor, né? Vamos se comunicar, né, que isso faz toda a diferença. E vamos falar, né, começar aí o nosso conteúdo, que é sobre vacinas. Vamos falar também um pouquinho das redes de frios, né, Isso. Felipe? Exatamente. Já tava falando, né? Existem pessoas que amam, existem os que odeiam vacina. Eu, graças a Deus, eu amo falar de vacina, amo vacinar. Tu gosta, Andressa? Eu adoro, amo. A gente que gosta do PSF, né? A gente gosta, né? Não tem Eu como amo um correr, né? postinho de saúde, É, gente, não gente, tem eu também como. gosto. Pois é, olha só, lembra lá, teve um podcast que eu falei que, né, que enfermagem não é só hospital, que existe sim a enfermagem hospitalar, que é muito importante, mas a gente falou dos gostos, né, Andressa? Que, por exemplo, às vezes você não gosta muito de hospital, mas existe um mundo. Existe, por exemplo, o PSF, né? Lá a gente vai fazer várias vacinações, mas claro, algumas também são no hospital. E antes da gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de convidar vocês a acessar o site, o EAD, tá bom? Que é o Enfermagem à Distância. Lá a gente tem vários cursos, inclusive também sobre imunização, sobre administração de medicamentos, que também vocês ficam às vezes confundem, né? O que é medicamento, o que é vacina. Então tem lá medicamento, administração, cálculo de medicamento, tudo isso que é importante, tá? Já dá até um bom raciocínio para a área de vacinas também. Então acessem, pessoal, tá bom? Porque eu sei que, Andressa, eu já percebi, às vezes a gente diz, deixa pra acessar no final, a aluna vai lá e faz o que esquece. Esquece. Ah, eu não tô nem mais dando esse vacilo, eu já tô dizendo logo pra ele não esquecer, tá bom? Então, cuida, já acessa lá, tá bom? E vocês vão entender por que eu não vou nem dizer agora, mas vocês vão entender por que é o maior site de enfermagem do Brasil, vocês vão entender depois. Fica até o final que você vai descobrir, tá bom? Mas enfim, vamos falar sobre vacinas. E para começar, eu vou lembrar o que é vacina. Talvez nem todos saibam, né, do que é uma vacina. As vacinas são substâncias, né, que elas são criadas em laboratório e elas são obtidas através de micro-organismos. Aí já dá aquele, meu Deus, aquela preocupação, né? Eita! Oxente, aí lá vem as teorias da conspiração. Eu amo isso, eu amo essas teorias. O pessoal diz, tá vendo? A Covid foi criada no laboratório. Foi não sei quem mais lá que fez isso aí. Calma, pessoal, calma, tá bom? De fato, as vacinas são obtidas através de micro-organismos, mas são micro-organismos enfraquecidos. Ou seja, a gente vai pegar um pedacinho de um vírus, um pedacinho de uma bactéria, vai passar por vários estudos, vai passar pelo controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aí só quando tiver a aprovação da Anvisa, tiver todos esses controles, testes de eficácia, testes de segurança, tá bom? Que a vacina precisa ser segura, vocês vão entender, tá bom? A gente não pode aplicar algo que seja ruim para a saúde, né, Andressa? Com certeza. Então, as vacinas, gente, de cara, de fato, a gente vai, sim, obter elas através de pequenos micro-organismos, por exemplo, vírus e bactérias. Porém, elas passam por vários testes, tá bom? Para chegar realmente ao nosso uso, para a gente administrar.
tá bom? E aí já é a primeira dúvida, né, Andressa? Que às vezes, principalmente as mamães, né, que chegam no postinho, e aí já diz assim, nossa, vai aplicar uma vacina no bebê? Mas eu ouvi dizer que tem bactéria. Como é isso, né? Já chegam logo Como é receiosos, né, isso? pra Aí explica, Andressa, fazer. por favor, assim, porque às vezes elas têm esse receio, né, de Assim, aplicar, é. sendo que elas acham, tipo assim, vai aplicar algo que tem uma bactéria, tem um É, vírus, como é que isso funciona? inclusive, né, gente, assim, é bem natural, bem comum da mãe, né, quando ela vai ali administrar uma vacina no seu bebê, então elas já vão super com medo, né, até porque já aconteceu alguns casos de serem aplicados a vacina de forma errada, né, mas não que seja o problema esteja ali na vacina, e sim muitas vezes na forma de aplicação, né, que a gente sabe que isso também vai interferir num bom resultado da vacina. Então, por conta de alguns relatos que são pouquíssimos, raros, né, Sim, Felipe? A gente tem aí esse medo, receio, né, das mães ao aplicarem essas vacinas. Já outras, elas já vão bem tranquilas, né, bem conformadas, normalmente aquelas que são mães que realmente procuram entender sobre o assunto, né, ver os benefícios da vacina, então elas já vão super confiantes. Já outras, né, que não tem tanto a procura, né, de entender sobre a vacina, já vai julgando por alguma coisa que a colega simplesmente falou, porque a colega passou por isso, ou então, que uma pessoa passou por isso, mas entendam, tá, gente? Cada organismo reage de uma forma. Por exemplo, né, a gente tem aí a pentavalente, que é uma vacina, né, normalmente administrada com 2 meses de idade na criança, e é uma vacina que tem bactérias, né, no caso ela é sim. feita por bactérias, que é a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, influenza tipo B também, que são 5 tipos de doenças que vai imunizar aí essa criança. E por ela ser uma vacina bem composta, ela acaba causando algumas reações na criança, né? Como, por exemplo, é característico dessa vacina, né? Causar principalmente a dor local, né? Pode causar um pouco de inchaço, a criança ela pode ter febre, né? Então, são características específicas que podem gerar nessa criança, porém é um efeito da vacina, tá, gente? Não espere que isso seja uma coisa ruim, não, tá? É realmente por conta de ser 5 tipos de vacina que vai de doenças, na verdade, que vai imunizar aquele bebê, acaba que por ser uma vacina tão completa, ela vai ter um efeito Tem colateral uma na reação. criança, uma reação na Eu criança, costumo né? dizer assim, sabe, Vanessa? Eu faço até essa brincadeira, inclusive eu tava agora há pouco conversando sobre a academia, né? Assim, quem vê jura que eu sou maromba, né? Só falta o shape, mas a vontade, o sonho nós tem, Com né? certeza. Mas a A gente tava, garrafinha e o inclusive, antes de sonho. começar o podcast, aqui nos bastidores, aqui no off, a gente tava falando sobre treino. E a gente, conversando, brincando aqui, a gente dizendo assim, que parece que a gente só sente o treino se doer no outro dia. É, se Né? ficar Aí a gente diz, nossa, dolorida, fez efeito, foi bom, é. porque olha só, tô até dolorido. Aí é como se fosse assim, claro, que não obrigatoriamente a vacina vai doer. Mas só fazendo uma comparação, é como se fosse mais ou menos isso. Assim, claro, de forma bem leiga, tá bom? Por quê? Porque a gente vai aplicar um pedacinho de um vírus, um pedacinho de uma bactéria no organismo saudável. Então, Então vai ter uma obviamente, vai ter uma reação. reação. Exatamente. Então, vai ter uma reação. Isso aí já é o primeiro mito que a gente tira. Que algumas pessoas, né, as mães, ou então os idosos, que é muito comum também, eles não querem se vacinar. Porque eles dizem, não, eu não vou tomar vacina da gripe, porque da última vez que eu tomei, eu gripei. Então, como é que eu vou tomar uma coisa que me deixa mal? Mas calma, pera lá. Não é que você gripou, você teve uma reação à vacina, justamente porque entrou um micro-organismo, entrou um corpo estranho e seu organismo ativou o sistema imunológico, ativou o sistema de defesa, ele reconheceu que algo está errado, e aí ele começa a ser estimulado para produzir seus próprios anticorpos. Para que quando você entra em contato, por exemplo, com o vírus da gripe, você não chegue a ter a doença, né? Então é isso que acontece. Então, comparando, né, seria como se fosse o Sim, com treino, digamos. certeza, Sabe quando você vai pra perfeito. academia e no outro dia você tá dolorido? A vacina é basicamente isso. Então, a gente pode até esperar algum desses eventos, tá bom? Uma dor local, uma vermelhidão, uma febre baixa. O que é que a gente não pode esperar, Andressa? Que já seria, assim, de caso de alerta mesmo, assim. Pronto, aí no caso, né, vamos supor, por exemplo, tem alguns casos, né, quando administra, por exemplo, a pentavalente, né, que é uma das vacinas que tem essa reação um pouco mais forte. Tem, tem casos, né, inclusive aí que já foi relatados de pessoas, de bebês, na verdade, que ficam com aquela perna, além de edemaciada, cria pus no local. Né? Aí a gente já parte por algo que não é esperado. Não é para ter Isso, pus naquele local da aplicação, isso. né, Felipe? Então, assim, já é uma reação não esperada. Né? Então, tem situações, né? Por exemplo, a criança tem uma crise epilética depois de uma Isso, uma aplicação, né, de uma convulsão. vacina, né? É. E como a Andressa falou, minha gente, ela falou agora há pouco, ela disse esses casos, professor, já aconteceu já?
Mas são poucos. Se a gente for jogar aí no Google, se a gente for procurar na internet, são poucos. Eu costumo dizer que é como se fosse a queda de avião. Isso. Porque avião, quando cai, minha gente, todo mundo fica besta. Todo mundo entra em choque. Meu Deus, um avião caiu. Ai, meu Deus, eu nunca vou andar de avião porque não tem segurança. O avião cai e morre todo mundo e cai. E minha gente, mas olha só, é uma coisa tão difícil de acontecer que quando cai, vira notícia nacional. Passa no jornal, em todo o Brasil, todo mundo fica sabendo. Por quê? Porque não é comum. Não é como se todo dia tivesse caindo avião do céu toda hora. Não é comum. Diferente de queda de moto, acidente de moto, de trânsito, nem por isso o povo deixa, né? Exatamente. Então, gente, é tipo isso, entendeu? Comparando aqui, fazendo comparações, o trânsito, né, a moto, o carro é muito mais perigoso do que o avião. Aí a mesma coisa, é muito mais perigoso para a criança ela não se vacinar do que fazer uma vacina, porque uma pessoa, uma em milhão, teve uma reação, né, assim, realmente uma convulsão, às vezes ela já tem condições específicas, já tem comorbidades que às vezes não foi investigado ainda, e aí a gente não pode usar isso como regra, né, na verdade aí seria uma exceção, né, e eu costumo dizer que a vacina, por exemplo, não tem as medicações, que tem medicação que a gente faz em todo mundo, dá tudo ok, aí quando faz em Seu João, logo naquele paciente difícil, sabe aquele paciente difícil que tu diz assim, meu Deus do céu, o Seu João já se internou de novo, eu não acredito não, tu sabe algum paciente assim? Eu não acredito que já Seu João já se internou de novo não, que parece que ele ama estar internado, ele sempre tá lá fazendo raiva. E aí quando é todo mundo quer aquele paciente legalzinho, que a gente boa, tudo flui, tudo dá certo. Verdade. Agora, quando é a vez de Seu João, dá tudo errado. Você faz a medicação e ele tem uma reação. Faz a medicação e ele tem uma alergia. Aí ele já diz logo, essa enfermeira não sabe de nada. A culpa é nossa, a culpa é da enfermeira. Né? E aí, pessoal, a gente brinca assim, mas é só para vocês entenderem que aí é uma exceção, tá bom? Não é a regra. Então, as vacinas, gente, elas são extremamente importantes para a nossa saúde, tá bom? Quando a gente vai lembrar da história, né, da saúde do Brasil, a gente vê que antigamente, por exemplo, se você perguntar à sua avó, né, talvez eles lembrem que antigamente as crianças morriam muito. Muito, ó, por exemplo, minha avó, o que é que acontece antigamente? As pessoas tinham muitos filhos, ou seja, tinha uma reca de menino, tinha muito filho, e muitos deles morriam, né, Andressa? Infelizmente. Cachumba, rubéola, que eram doenças que hoje em dia a gente poliomielite, né? Poliomielite, eles tinham também, que tem até alguns filmes, se vocês forem assistir alguns filmes antigos, mostra, né? As criancinhas, elas cadeirantes, elas sem conseguir andar por causa da poliomielite. Que hoje é bem mais difícil a gente Com ver. certeza. Muito mais difícil, tá bom? Então, pessoal, antigamente as crianças morriam muito. E hoje em dia não, hoje em dia a gente vê, né? Como eu ia falando da minha avó teve 18 filhos, né? E ficaram 13 vivos, ou seja, 5 morreram. Então tinha muitos filhos, mas muita mortalidade infantil, né? Porque as crianças não eram tão seguras, né? A questão da saúde dela, por várias questões. Então aí surge o Programa Nacional de Imunização, né? Com várias vacinas, justamente para prevenir doenças. Tá bom? Então a gente teve ótimos e ainda tem ótimos resultados com as vacinas, né? Elas realmente previnem várias doenças e evita a morte das nossas crianças e também dos nossos adultos. Inclusive, Felipe, a gente tem aí vacina, né, ao nascer até a fase de idoso, né? Exatamente. Pra vocês verem aí o tanto de vacina exatamente, ou seja, que a gente tem. Nasce, né? Assim que nasce, a Andressa da obstetrícia, ela tá sempre lá com os bebezinhos, né? Aquele cheirinho de leite, né? Aquele cheirinho. Lembra pra eles, Andressa, quais são as vacinas que faz no primeiro dia? Pronto, gente, assim, né? As vacinas, como a gente tava falando, né? Já inicia no bebê, logo nas primeiras 24 horas, o quanto antes você fizer a vacina naquele bebê, melhor ainda. Até eu costumo dizer, a criança, ela nasce com a imunidade quase zero. E ela vai adquirindo a imunidade através de 2 fatores. Quais são eles? Aleitamento materno, né, que é o principal. Sim, exclusivo, e as vacinas, só um detalhe né, exclusivo, gente? tá? Até 6 meses, só o leite materno é suficiente. Exatamente. E as vacinas, né? Então, são os 2 principais fatores que vai ali aumentar a imunidade dessa criança, né? Então, assim que ela nasce, já automaticamente, né, nas primeiras 24 horas, o hospital, ele já deve fazer ali naquela criança, ou no hospital, então no PSF também, que às vezes falta, né, no hospital, Sim. né? Mas deve-se realizar tanto a BCG como a hepatite B. A
BCG é aquela que vai formar a pápulazinha, né? Na qual a gente tem a cicatriz, né? Que é até clássico, hoje, né? Exatamente. E a hepatite B é a que é feita na coxinha, né? Do bebê, no vasto lateral da coxa, que dói um pouquinho mais, né? Chega a Dá criança uma faz pena, aquela... né? Gente, dá uma peninha, porque a criança sempre faz aquele escândalo, aquele chorinho É, gostoso, né? Inclusive, Felipe, esses dias agora, chegou um bebê, o bebê Gig, sabe? Aquele bebê sei. bem... Quase 6 quilos, A mãe teve diabetes Felipe. gestacional? Ah, Teve clássico, diabetes clássico. gestacional, exatamente. Ei, mas é fofo, né? A gente sabe o risco, mas é muito Muito, fofo, bebê grande, dá vontade de levar. muito. Assim, a gente não pode estar romantizando, né? É, Mas, gente, mas é que é fofo. gostoso, é. Aí, Felipe, chegou quase 6 quilos. Tinha Nossa. 5 quilos 600 Foi e pouco. cesariana? Foi cesárea. Ah, ainda bem, né? Ainda bem, né? Não Porque, tem né? como não, nascer Mas- 6 quilos normal, Felipe. Então, pois é, né, gente? Então, Ai, meu Deus. E aí, gente, o que é que acontece, né? Quando esse bebê chegou, aí beleza, a gente fez a BCG e ele calminho. Eu disse, eita, criança calminho, porque normalmente a BCG não dói, né? Ela dá um incômodozinho, mas não chega a doer no bebê. Agora, quando foi pra hepatite, que foi na perninha, gente, eu nunca escutei um choro tão alto. Felipe, sério. parecia um choro de uma criança de 5 anos. Era Eita. Então, o bebê nasceu forte em tudo, né? Em muito. tudo, forte em tudo. Inclusive o pulmão, a garganta ali É, na hora já fez a o África tá teste. ok, né? Isso de Já África fez tá o teste. ótimo. Quando botei a hepatite nesse menino, minha gente, pense no grito que ele deu, viu? Eu fiquei assim, meu Deus, horrorizada. Parecia uma criança de 5 anos chorando. Eu fiquei, meu Deus, que menino da gasguito, né? Como o cearense fala, eita, menino gasguito, né? Mas foi assim, minha gente, foi bem impactante, né? Chegou, doeu os ouvidos, né? Como fala o cearense, né? Mas enfim, gente, então assim, vai ter situações, né, que a gente vai sentir um pouquinho de pena, né? Principalmente quando vai fazer aquela vacina no bebê, né? É cautela, você tem que ter uma destreza maior, principalmente na BCG, que ela é um pouquinho mais difícil de ser realizada. Porque qual é a maior certeza que a gente tem que a BCG ela foi feita 100%, né? Que tenho certeza que aquela criança realmente foi vacinada? Quando forma a A pápula. pápula. Né? E assim, fazer em bebê, Felipe, não é tão, digamos que fácil, porque o bebê ele vai mexer, não é É. igual você tá testando A ali no gente seu pensa assim, né? A colega, gente né? pensa assim, que se o adulto, tem adulto que tem pânico de agulha, já tem medo de se vacinar, né? Imagina um bebê recém-nascido, né? Tem nem um dia Exatamente. de vida ainda, né? É. Então, o desafio com certeza é bem maior. Muito. E aí o bebê fica se mexendo o tempo todo chorando, né? Aí você fica, meu Deus, e agora, né? Cadê? Então, assim, é interessante que você tenha uma destreza maior para onde o bebê vai, a seringa tem que ir junto, a agulha tem que ir Você vai junto, né? acompanhando, né? Vai acompanhando o ritmo da criança, contanto que você não solte, porque senão você vai ter que furar a criança várias vezes. E formar aquela pápulazinha, né? Porque, assim, gente, a BCG, ela vai ser intradérmica, né? Então, é realmente na camada mais superficial da pele, é o que eu costumo até falar, é só no corinho. Né? Vai ser só naquela primeira camada da pele para que realmente possa formar essa pápula. Então, essa é a certeza de que eu tenho que a minha BCG ela foi feita completamente Isso. Mas certa, assim, né? por exemplo, Andressa, digamos que o aluno está assistindo aqui e aí ele vai para o estágio, lá na saúde da criança, vai fazer a vacina e ele fez, mas não formou pápula. Pronto. Aí, nesse caso, qual seria a Pronto. Aí, indicação? assim, gente, o calendário vacinal está sempre se atualizando, né? Uma hora ele diz que não é para fazer a revacinação, outra hora é para fazer. Atualmente, a gente não faz a revacinação, Isso. né? Chegou aí o novo calendário. No antigo, eles até mudaram um pouquinho, deixaram por pouco tempo para fazer a revacinação. Agora, eles já tiraram novamente. Então, não está sendo feita a revacinação, tá certo? Aí vem a pergunta, professora, mas esse bebê vai ficar imunizado? Gente, o que é que os estudos falam? Que esse bebê vai sim ficar imunizado, porém eu não tenho a 100% de eficácia, certo? Mas não ao ponto de necessitar de Isso. uma nova aplicação de BCG, entendeu? Então, assim, ele vai ficar sim imunizado. Provavelmente essa vacina ela foi feita subcutânea, né? Que foi para a próxima camada, por isso que não se formou a pápula, mas vai sim ficar imunizada essa criança, por isso que não faz a revacinação. Uhum. Que foi o que eu acabei de falar sobre a exceção e não a regra, né, gente? Então, o risco, lembra que eu falei da queda do avião, né? Que é mais seguro a gente andar de avião, porque quando cai é um evento muito pior, muito mais difícil de acontecer. Então, para a criança, eu vacinei. Então, questão de risco aqui, custo-benefício, é mais vantagem ela ter feito a vacina, e não, mesmo que não for uma populazinha, eu não tenho uma cicatriz, mas é mais seguro ela ter feito do que não fazer de forma alguma, né, Andressa? Aí tu falou muito bem da hepatite e da BCG,
Mas tem outras, porque a mãe, assim, quando ela acabou de sair da maternidade, ai meu Deus, 2 furadas. Aí pensa que não, pronto, mãezinha, a senhora agora vai ficar indo pro PSF para fazer puericultura, né? Para ficar Isso. acompanhando o crescimento e desenvolvimento do bebê, da criança. Que Aí a mãe inclusive é disse, feito pelo enfermeiro, né, isso, Felipe? exatamente, feito pelo enfermeiro. E aí, quase todo mês, a mãe tá lá no Tá. postinho e tá lá as furadinhas, né? E aí, Andressa, quais são as vacinas que a gente tem disponíveis no SUS? Principalmente assim, nesse contexto tal da criança, né? Quais são as vacinas que a gente tem? Gente, assim, vacinas são muitas, né, que essa criança toma, né? Ao nascer, ela já vai tomar BCG hepatite, com 2 meses ela já vai tomar pentavalente, VIP, então, assim, é o mundo. Se eu for falar aqui pra vocês, eu falo o calendário vacinal todinho, porque eu sou apaixonada, eu sei aqui, ó, decorado, Aí o né, aluno na vai minha fazer igual os meus, que cabeça. eu falo, eu tô apresentando o calendário e sai. Hã? Então, Vocês não vão pegar muito rápido, a então não não ser vai. quem já sabe, né? Isso, então vamos devagar. Mas só para dar uns exemplos, a gente tem, como a Andressa disse, a gente tem muitas vacinas. A gente tem a VIP, né, que é contra a pneumonia. Tem. Me corrija se eu estiver errado, tá bom? Que às vezes eu até erro, viu? Hum. Tem pneumocócica, perdão, que eu falei de VIP. Pneumocócica é da Pneumocócica, pneumonia. pneumocócica, tem meningocócica, tem a DTP, né? Que são, assim, vários. Aí tem a da É. Covid agora mais recente, né? Tem febre amarela, tem muitas, né? Normalmente eu costumo dizer que as vacinas, elas que vão ficar mais sendo uma atrás da outra é até os 9 meses, né? Então a criança tem 2 meses, aí dos 2 vai para 3 meses, aí tem de 4, de 5, de 6. Aí quando chega 6 meses, dá uma pausazinha, aí já vai para 9 meses, que aí vem a da febre amarela que o Felipe estava falando, né? Então depois de 9 meses, aí a criança só vai tomar com 1 ano e 3 meses. Então vai se dando umas pausas Isso. maiores, Aqui né? eu tava falando, assim, de forma aleatória, tá? Não tava falando do calendário, não, tá bom? Tava falando, assim, exemplos de vacinas que a gente tem no SUS, tá bom? Que a gente tem muitas vacinas, então a gente consegue imunizar. Eu diria que todo mundo, assim, do Brasil, né, é imunizado através do SUS, então eu acho até, assim, de certa forma, um pouco até hipócrita a pessoa que diz que o SUS não serve, né, que às vezes a pessoa diz, o SUS não serve, eu faço atendimento meu particular. Mas olha só, as vacinas são pelo SUS, né, então a Covid teve aí a pandemia agora recente e as vacinas foram disponibilizadas pelo SUS, né, então o SUS funciona. Óbvio que ele não é perfeito, né, óbvio que eu não estou aqui romantizando, dizendo que ele é maravilhoso, lindo, tem os desafios, né? A gente sabe, né, Andressa? Mas que ele faz muita coisa, ele faz, né? Inclusive no âmbito da imunização, né? Assim? Isso, exatamente. Inclusive, por exemplo, gente, tem vacinas que, como eu até falei para vocês, o exemplo da planta pentavalente, né? Ela vai imunizar 5 tipos de doença. Aí a gente tem a tetra, que já vai imunizar 4 tipos de doença. Tem a tríplice viral, que são 3 tipos. Então, assim, em uma vacina que a criança toma, ela já imuniza 5 tipos de doença. Então, vocês já imaginam aí o tanto que essas vacinas elas são realmente potentes, o tanto que elas são importantes, né, para a saúde ali daquele bebê, né? Não só o bebê, da criança em si no geral e até realmente a fase ali do idoso, né, gente? Porque a gente fala muito do bebê, porque o bebê é o que toma mais vacinas, né? Isso. Como a gente estava falando, até os 6 meses ele vai tomar a vacina direto, né? Praticamente todo mês ele tem uma vacina para tomar, né? E às vezes Algumas mais de uma, né? Exatamente, né? Normalmente que só é só dos 3 meses, que é a meningocócica C, né? E dos 5 meses, que também é a meningo, né? Que vai repetir. Mas com 2 meses são muitas vacinas, 4 meses também são muitas, né? Então, assim, a mãe já vai com certa aflição, né? Com medo das reações, né? Do bebê. Mas se eu falar pra você, gente, que tem bebezinhos, por exemplo, que vai tomar as vacinas de 2 meses e simplesmente não tem reação. Isso. Não Que também tem, não é não uma sente regra, entendeu? nada. Não é uma Exatamente, não é uma regra. regra, não é porque a minha vizinha, toda vacina que ela toma, ela sente reação. Ok, mas será que o seu filho vai sentir? Não tem como a gente saber. Tanto que a mãe já chega perguntando e a gente fala assim: ó, normalmente tem tal reação, mas não necessariamente o seu filho vai sentir. Mas se sentir, porque às vezes, gente, inclusive, eu queria até falar pra vocês. Tem mães que já levam, não sei se tu sabe disso, Felipe, mas eu acredito que sim. Tem mães que antes de levar o bebê já para tomar a vacina, já dá ali um paracetamol em Sim, gotas, sim.
né? Então, gente, isso não é interessante. Primeiro, logo de cara, não é interessante. Ah, mas é porque já vai prevenir. Não, meu povo, se for da criança ter reação, ela vai ter tomando ou não paracetamol, tá certo? E é interessante que essa criança, ela só realmente venha a tomar essa medicação se realmente ela tiver Se for aquela preciso. reação de febre, né? Que no caso ali vai ser para combater a febre. Então, se a criança não tiver, gente, não tem necessidade, tá? De estar dando ali uma coisa para a criança antes do tempo, antes dela realmente manifestar essa reação, certo? Então, a gente sempre vai conversando com as mãezinhas, né? E aí fala também em relação ao pós, depois da vacina, a gente pede para que ela faça ali uma compressazinha, né, de água gelada naquele local, né? Não pede para colocar gelo diretamente no local ali que ficou dolorido, porque o gelo ele pode queimar a pele, principalmente do bebê que tem a pele mais sensível. Então, é interessante que você faça essas informações, diga essas informações já ali na hora da aplicação mesmo, né? Quem aplica aquela vacina normalmente é o técnico de enfermagem, mas o enfermeiro é que vai ficar na frente, né, supervisionando, né, estando ali na frente suporte, realmente né? no suporte daquelas vacinas. Exemplo, chegou ali uma técnica de enfermagem novata no PSF que não entende sobre vacina. É o enfermeiro que vai ter que ensinar. É. E também aqueles casos mais complexos, por exemplo, às vezes a Andressa estava falando calendário vacinal. Ah, com 2 meses a criança vai tomar penta, vai tomar isso e aquilo, aí a pessoa já sabe. Aí, de repente, chega um caso aqui, por exemplo. Ah, eu trouxe aqui João Guilherme. João Guilherme é meu filho, 5 anos de idade, ele já tomou BCG, hepatite B, só que ele fez uma dose de penta, que é daquele momento que dá um nó, que a gente diz, meu Deus, por que que eu fiz enfermagem? Né, que chega aquele nó. Nem Aí sempre ele chega o caderninho todo bonitinho, Isso, aí chega aquele né? caderno todo bagunçado, começou um esquema, não terminou, fez uma dose de um, aí não fez da outra, aí chega a mãe e diz, não, a gente vai viajar lá para o Amazonas, e agora eu quero fazer febre amarela nele, quero fazer febre, quero aproveitar que tá aqui, vacinar Covid. É aquele momento que tá aquele, né, Sim. aquele tumulto, e às vezes a pessoa também não sabe como reagir, né? Então, muitas vezes é o enfermeiro que vai fazer também, digamos assim, esse, entre aspas, aprazamento, né? Ele vai, Isso. verificar realmente qual é a vacina que pode ser feita junto com, por exemplo, será que febre amarela eu posso fazer no mesmo dia de Covid, por exemplo? Ah, será que ele não terminou o ciclo da pentavalente? Será que eu ainda posso fazer? Né? Então é Porque muito as importante, vacinas, né? né, ela tem realmente uma validade para ser administrada na Isso. criança. Por exemplo, algumas pode ser administrada até 1 ano e 3 meses, né, 3 meses, enfim. Isso. Então, muitas vezes vai vir do enfermeiro também esse conhecimento, né? De saber Isso. quais vacinas que podem fazer no mesmo dia, quais são as Porque contraindicações, as quando aparece essa indicações. dificuldade, né, o técnico ele corre pro É enfermeiro, né? Por isso. isso que o E ele tá enfermeiro ele tem até que certo, né? dominar. Ele tá certo porque, de fato, é nossa competência realmente resolver essas situações, né? Então, até, né, saber, fiz essa vacina agora, daqui a quanto tempo eu já posso marcar para ele voltar para tomar outra, né? E qual seria, né? Então, o enfermeiro ele fica muito por dentro disso e também até do recebimento dessas vacinas e a conservação, né, Andressa? Inclusive, gente, se vocês gostam dessa área, né, de postinho de PSF, que inclusive eu gosto muito de falar que isso é qualidade de vida, né? Você Sim. trabalhar um posto de saúde, um PSF, diferente de um hospital, digamos que é um pouco mais calmo, né? Lógico que vai ter situações que realmente vai dar um nó na sua cabeça, como o Felipe Sim. estava falando, mas é qualidade de vida, gente, você trabalhar em PSF. Então, o que é que eu digo pra vocês, a minha dica pra vocês? Se você realmente quer investir nessa área, se você realmente quer trabalhar em PSF, ter uma maior qualidade de vida ali relacionado à enfermagem, né, que por ser um trabalho mais de rotina, né, digamos que é muito rotina. Porque assim, o público, né, do PSF, claro, tem uns atendimentos ali que chegam demanda livre, mas a maioria já são com agendamento, né? É, Hoje a gente já tem até sistema informatizado, né, que a pessoa já sim. tem um computador que já avisa quais são os pacientes que vai vir. Então a pessoa consegue até se planejar, né? Exatamente. Então, assim, se você quer realmente se qualificar, né, nessa área de vacina, nessa área de PFCF, faz, gente, o curso, né, que nós temos aí na nossa plataforma. Inclusive, vamos deixar aí na descrição desse vídeo para que vocês possam dar uma olhadinha no nosso Enfermagem à Distância, que vocês vão ter lá disponível, adquirir o curso VIP, o plano VIP, vocês vão ter mais de 80 cursos disponíveis, né? Então, assim, tu já imaginou tu se especializar nessa área e, ó, com precinho que cabe no bolso, né, Felipe? Exatamente. E lembrando que é mais de 6.000 horas, tá bom, de curso, porque lá não vai ter só sobre medicação, só sobre vacina, vai ter sobre tudo, né? Sobre curativo, sobre diabetes, obstetrícia. Então, assim, urgência, emergência, triagem.
tudo, gente, assim, é realmente riquíssimo, tá bom? Por isso que eu disse, eu dei o spoiler lá no início, né, que é a plataforma, é a maior plataforma de curso de enfermagem do Brasil, eu não tenho dúvida. E falando de dúvida, eu sei que vocês ficam com dúvida, mas será que esses certificados são reconhecidos pelo MEC? Que às vezes o aluno tem essa dúvida, será que né? é válido Será mesmo, que vale? né? Porque, eu vou fazer um curso que não tem validade? Gente, tem. Olha só, ele além de ser reconhecido pelo MEC, todos os cursos, eles ainda contam como horas complementares, horas de extensão da faculdade do curso de vocês. Olha que maravilha. Não é isso? A gente sabe que o curso ele precisa entregar ali algumas cargas horárias, né? As horas Complementares, né? Que complementares, né? normalmente as faculdades Horas de pedem, né? extensão, alguns concursos, algumas provas pedem também. E aí você pode usar isso como título, olha só, pode usar isso aí para bater aquelas suas horas. Olha que coisa boa. Eita, é só vantagem. Tu vai fazer um curso comigo, com a Andressa, com vários outros professores maravilhosos, excelentes. Vai ter nosso bate-papo aqui com podcast e vai estar lá contando tuas horinhas da faculdade. Eu queria isso na minha época, né? Verdade. É bom demais, né? Facilidade pro aluno, né? Porque você pode assistir até mesmo no tablet, no celular, em casa, onde você estiver, você pode estar assistindo esses Isso. vídeos, né? Aí a gente voltando para cá, para o nosso momento, né? A gente já falou bastante sobre vacinas, né? Que elas são obtidas através de pedacinhos de vírus, bactérias, né? Pode ter uma reaçãozinha ali, uma febre, uma dorzinha. Também pode acontecer de não ter, como a Andressa explicou. A gente falou alguns tipos de vacina, né? Disponibilizadas pelo SUS, que são muitas. As doenças, né? Pneumonia, meningite, Covid, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, né? Várias doenças vão ser evitadas por vacinas. Agora vem a dúvida, sabe, Andressa? Que inclusive é uma dúvida bem atual, que as mães ficam assim. As mães, de modo geral, eu percebo isso na minha rotina, né? Elas ficam dizendo, olha, antigamente não existia autismo. Antigamente não tinha autismo, antigamente ninguém sabia o que era isso. E agora tem muita criança autista. E esse autismo veio depois que começou a vacinar. Aí surge a dúvida, sabe, Andressa? Será que as vacinas causam autismo? E Tu já se aí, deparou com alguma Felipe, situação dessa? gente, Já com ouviu essa certeza, pergunta? E aí, o que é que tu Já, acha? hoje em dia as mães, né, relatam bastante que realmente não existia e que hoje está existindo e estão colocando a culpa em quem? Nas Na vacina e na vacinas, né? internet, que é nós que tá culpado. Exatamente, né? Mas assim, gente, não tem nenhum artigo, nenhum estudo que comprove que a vacina ela pode gerar o autismo na criança, gente, não tem nada Exatamente. comprovando. Se isso realmente fosse verdade, já teriam feito os estudos, pelo contrário, foi provado que não causa, né? E não tem nenhum estudo que fala que realmente causa o autismo, então é mito, né? Isso, Felipe? Isso, é um mito, tá bom, pessoal? E eu vou até dar uma dica assim pra vocês, né? Uma vez eu tava dando essa aula no curso presencial e a aluna perguntou isso, né? Ela disse, mas será que causa autismo? Aí eu disse, não. Ela disse, mas uma amiga minha disse que é o filho dela que ficou autista depois da vacina. Aí eu disse, pois faz assim, procura, eu pedi pra ela. E aí eu vou deixar essa mesma lição de casa pra vocês. Eu disse, você vai procurar um artigo, uma literatura científica, tá bom? Não um site qualquer da internet, porque na internet se eu jogar, óbvio que eu vou achar qualquer coisa. Vai procurar um artigo científico de uma revista renomada. Traga um artigo dizendo que tem evidências que fez a vacina e causou autismo. Aí quando você trouxer esse artigo, a gente vai ler e vai conversar sobre. Até hoje eu tô esperando essa aluna vir. Não tem. Então, pessoal, eu deixo essa dica também, tá bom? Quando alguém disser que causa, aí você pode dizer. Olha, procura, pois traga uma fonte. Diga onde foi que você viu essa informação. E uma fonte segura, Uma fonte segura, né? Uma revista qualificada, alguém da área da ciência, né? Para ver de onde foi, né? E aí eu trago essa informação, gente, porque para frisar novamente que as vacinas, elas são seguras, tá bom? Pode haver reações adversas? Pode, mas é extremamente raro, tá? Claro que nada é 100%, né? Nós não somos 100%. Por que uma vacina seria, né? Mas em 98, 99% ela vai ser muito segura, vai fazer muito mais bem do que mal, tá bom? Então a gente precisa desmistificar esses mitos. E é só lembrar da pandemia, né? A gente teve uma pandemia agora recente, da Covid-19, né? E como era o mundo, né? Onde era que você estava em 2020? Lembra como era que estava a sua vida? Né? Porque eu parei. Parei minha vida, fiquei em casa, todo mundo no home office, aquele medo de sair de casa. Por causa de quê? Um vírus que ninguém enxerga, ninguém vê, ninguém sabe. De repente chegou alastrando e o pessoal tava morrendo. Morrendo mesmo. Eu, nessa época, eu ainda não trabalhava, era estudante ainda do curso. Mas eu conheço vários enfermeiros que já trabalhavam na área, sabe, maneira? Se dizia que tava, assim, muito triste na época, né? Com Eu já desgosto que eu trabalhava trabalhava. também, já.
E tu chegou a ver muita pessoa morrendo no hospital? Na verdade, eu não trabalhava em No hospital, eu hospital, né? trabalhava no No PSF. PSF. E mesmo assim, tu já sabia dos casos, né? Sim, com certeza, porque o pessoal ia atrás de atendimento no posto de No posto de saúde. saúde. Pois é, eu conheço alguns enfermeiros que trabalhavam, né, no hospital mesmo, até em UTI. E eles disseram que era muito triste, assim, que não dava vontade nem de trabalhar. Porque você ia e tem um amigo meu que ele disse assim, Felipe, eu nunca fiquei tão desmotivado para trabalhar na enfermagem como no tempo da pandemia. Porque eu sempre achei a enfermagem tão útil. Sim. E naquele tempo eu achava que não tinha utilidade. Era como se eu tivesse em trabalhar à toa, porque tudo que a gente fazia, o paciente morria. Uhum. Então ele disse que tinha muita morte, assim, todo dia era muita morte. Que, claro, o ambiente de hospital, de UTI, vai ter os óbitos, né, Sim. claro. Mas era assim, excesso, era os profissionais altamente sobrecarregados, vários cuidados necessários. E as pessoas mesmo assim morrendo, né? E aí depois veio o quê? Veio a ciência e trouxe a vacina, né? Alguns tipos de vacina para a Covid, e de repente o mundo voltou a ser normal, né? As pessoas voltaram a trabalhar, a gente voltou a sair de casa, a gente deixou de usar máscara e os números de mortalidade diminuíram. Por conta Aí, de quem? De quem? justamente, aí eu pergunto a vocês, será que foi coincidência, Andressa? Ai, foi coincidência? Aí chega uma pessoa, chega minha avó, né? Eu tenho esse problema com a minha avó. Vovó, chega, eu amo minha avó, beijo, vó. Mas eu tenho essa dificuldade com ela, que ela diz isso, sabe, Andressa? Ela Aham. disse, eu não vou mais tomar vacina da gripe, porque isso só me deixa gripada. Ela diz, sabe? Aí eu fico, Sim, a maioria dos idosos. aí eu fico tendo essa dificuldade com ela. Aí eu digo, vó, mas a vó não viu que a pandemia, depois da vacina, parou de morrer o povo? Ela, não, mas mesmo assim. Não confia, Argumento de vó é argumento de É vó. argumento de voz. Não, Não mas vai mesmo. discutir que não vai dar em nada. Ela tá Exatamente. certa e ponto final. Exatamente, entendeu, gente? Mas a gente que é da enfermagem, né, que é profissional de saúde, a gente tem que entender isso, né? Eu acho assim, o cúmulo, a pessoa da enfermagem dizer que é contra a vacina. Eu Exato. já vi Mas isso. tem, Eu já vi isso, Andressa. O tem. pessoal da própria enfermagem dizer que é contra, que não vai se vacinar. Eu digo, o quê? Que absurdo. Gente, as vacinas são seguras, elas salvam vidas, tá bom? E aqui não é, é a opinião do professor. É a opinião da professora Andressa. Não é nossa opinião, gente, é um fato. A gente costuma dizer que contra fato não há argumento, né? É só você parar para pensar. Poxa, antes da vacina, da Covid, tava todo mundo morrendo. Ou então com medo. Pelo menos podia não estar morrendo, mas estava com medo. Veio as vacinas, a taxa de mortalidade, puf, diminuiu muito. Muito. Então é um fato. Depois das vacinas, a mortalidade diminuiu. Aí o que você vai fazer com esse fato? Aí é decisão sua. Se você vai acreditar, se vai confiar, aí é uma decisão sua, né? Exato. Mas a gente, enquanto enfermagem, a gente sabe a importância. A mudança, né, que fez Isso. aí no mundo, né, No gente? mundo Foi inteiro, realmente que não foi só aqui no Brasil, né? Foi no mundo, tá, pessoal? Exato. Então, realmente, as vacinas são algo extremamente importante. E a gente, da enfermagem, a gente precisa entender de fato o que é vacina, tá? A gente precisa saber explicar, saber as indicações, né? E também as contraindicações. Existe, Andressa, algum caso de contraindicação a chegar assim, não posso fazer vacina nesse paciente? Com certeza, né, gente? Algumas vacinas, elas vão ter contraindicações específicas, né? Não vou falar de todas, mas de uma bem típica, né, que a gente estava até falando, que ao nascer, né, a gente faz a BCG no bebê. Porém, gente, a BCG, para que ela possa ser realizada, o bebê ele tem que ter no mínimo 2 quilos, né? Então, Isso. eu não posso fazer BCG em um bebê que tem menos de 2 quilos, né, ali na balança, certo? Eu preciso que ele chegue realmente até os 2 quilos. Ah, professora, mas vai atrasar a vacina desse bebê. Não tem problema, porque eu não vou ir contra a contraindicação da vacina. É melhor que atrase essa vacina e que seja feita com segurança do que depois eu fazer aquela vacina e causar alguma reação, Risco né? maior, Um né? risco maior Exatamente. naquela criança. E por que, pessoal? Existe essa contraindicação, existe outras, né? Existe algumas que a Andressa até falou, que só faz até determinada idade, né? Por Isso. exemplo, chegou um paciente lá, 17 anos. Eu não tomei vacina X. Eu ainda posso tomar? Aí a gente vai avaliar. Algumas, né? Algumas né? algumas não podem, algumas só são tomadas na infância. E às vezes é difícil até da gente decorar, lembrar de todas essas regras, né? São É. várias. Mas por quê? Porque, nossa, professor, mas é tão difícil lembrar de vacina, de calendário de vacinação, é tanta regra, tanta coisa. Mas por quê? Porque é o que eu falei, né? Elas passam por muito estudo, pessoal. Não é algo aleatório, que, simplesmente veio um laboratório X e produziu a vacina Y e botou aí pra gente vacinar. Não é assim. Passa por vários testes, vários. Vocês não têm noção de quantos estudos são feitos diariamente
para testar se tem efeito, se é eficaz, se é segura, se faz bem para a saúde, entendeu? Então, por isso que existem todas essas regras. Inclusive, tem algumas vacinas, gente, que a contraindicação dela, né, vai ser a questão da proteína do ovo, né? Se você tem Isso. alergia, né, à proteína do ovo, não é indicado você tomar algumas vacinas, né? A gente não vai citar, né, porque realmente vocês precisam fazer o curso, né, para que vocês tenham acesso a mais informações, mas já dando uma palhinha aí que algumas vacinas, né, vou dar até exemplo de uma, que é a febre amarela, né? Ela disse que não vai dar. Vou dar. É. Mas a febre amarela é amarela. É isso que são. A Quem sabe faz ao dicção de vivo. Então, a febre amarela, né, gente, vai ser uma das vacinas que a contraindicação vai ser exatamente essa alergia à proteína do ovo, né? A criança Isso. não pode tomar. Exatamente. Aí já tem essas questões também, né? Então, assim, vacina não é o mesmo que medicação, tá bom? Que isso fique muito claro. Não é o mesmo, não é a mesma coisa. Embora as vias, né, de administração sejam parecidas, inclusive eu aconselho fazer o curso também de medicação, porque já, né, Andressa, ajuda bastante também a entender isso, né? Como é que aspira, como é que faz, tudo isso. Mas não é a mesma coisa de medicação, não. Porém, eu gosto de lembrar, dar o exemplo da medicação. Não existem as medicações que têm contraindicação, né? Por exemplo, medicamento X eu não posso fazer em gestante, por exemplo. Então, a mesma coisa a febre amarela, digamos, né? Ela não pode ser feita em gestante, né? Assim? Pode não, febre amarela. Então, é uma contraindicação. Aí a gente vai pensar assim, poxa, é como, entre aspas, como se fosse uma medicação, entendeu? E toda medicação vai ter efeito adverso, reações, vai ter contraindicações, vai ter as indicações, vai ter o tempo que precisa ser feita a medicação. Então, de forma semelhante ali, é as vacinas. Então, eu costumo dizer, você tá lá no PSF, né? A Andressa até falou que é qualidade de vida, né? Muito bom, é gostoso trabalhar no PSF. Mas aí chegou um paciente, chegou uma pessoa, ou então chegou uma vacina nova, poxa, não conheço, nunca fiz essa vacina. E aí? Pessoal, então vamos procurar, né, a bula da vacina, vamos procurar as informações, né, vamos procurar o laboratório que produziu, vamos tentar entender tudo aquilo ali antes de administrar, né, Andressa? Estudar, né? Estudar aquele calendário, né, estudar aquelas indicações, né, as contraindicações, a dose, tudo isso para a nossa segurança Por e exemplo, também para a do paciente. a gente até falou da alergia à proteína ao ovo, né? E quando essa criança, por exemplo, com 9 meses, vai tomar pela primeira vez a febre amarela, a gente sempre pergunta à mãezinha, já experimentou ovo a criança? Porque é interessante que essa criança ela já tenha experimentado ovo para saber se ela não tem alergia, né? Porque algumas mães acabam evitando, né, dar o ovo, mas a partir dos 6 meses já deve ser iniciada a introdução alimentar. E na introdução alimentar, a gente já pode ser colocado o ovo aí, né, no alimento da criança, tá certo? Então, é importante que ela experimente o ovo, né, antes de realmente iniciar aí o esquema da febre amarela, tá Isso, certo? exatamente. E aí também ainda existem os casos, talvez vocês nem saibam, existem as vacinas chamadas vacinas especiais, que é justamente para alguns casos mais específicos, né, para pessoas que têm necessidades mais específicas, por exemplo, aí os alérgicos, né, à proteína do ovo, pessoas com imunidade já suprimida, né, imunossuprimida, pessoas que têm algumas condições, elas não podem tomar todas as vacinas, elas têm que tomar vacinas especiais, que são, de forma assim, bem sincera, elas são bem mais caras, porque elas são bem mais difíceis de ser produzidas. Aí existem alguns locais, né, Andressa, que eles são feitos para ser administrado essas vacinas especiais, tá bom? Então, eu deixo essa dica também. Se você trabalha ou faz estágio, né, na UBS, no seu PSF, pesquise, né, com o enfermeiro, coordenador, ou então vá lá na Secretaria de Saúde do seu município e se informe onde é o local, né, indicado para você encaminhar esse paciente que tem essa condição, tá bom? Porque aí vai depender do seu município, vai depender da sua UBS, né? Porque com certeza ele vai ter um local de referência, né? Por exemplo, chegar um paciente aqui alérgico ao ovo. Ele não pode tomar vacina aqui. Mas aí ele vai precisar indicar, né, o seu município, a Secretaria de Saúde, vai dizer o local que essa pessoa pode ir para ser imunizada, né? Assim, Andressa, porque de fato a pessoa ainda pode ser imunizada, tá bom? Mas de forma mais específica. Exatamente. Bom, e falando de imunização, a gente também tem a conservação da vacina. Exatamente, né? da rede de frios, né? Que é o que a gente vai falar agora um pouquinho para vocês. Isso, que a gente, a Andressa até deu um exemplo bem no comecinho do nosso podcast, que ela falou dos casos que a gente faz a vacina e forma ali pus, né? Isso aí pode ter vários motivos. Mas um deles pode ser, tá? Eu tô dizendo um deles, não o único, tá bom? Pode ser o erro ali na administração,
ou pode ter sido também a quebra no processo da cadeia de frios, né? Então, as vacinas, para elas serem seguras, elas serem eficazes, elas precisam estar mantidas em uma certa condição, em uma certa temperatura. Aí eu vou deixar a Andressa explicar agora para vocês um pouquinho. Pronto, gente, falando para vocês um pouquinho da rede de frios, né? A gente tem ali uma geladeira, digamos assim, né, apropriada. Tem alguns que já tem uns locais mais apropriados. Como é o nome, Felipe? Daquela As prateleiras? Não, que tem. É como se fosse a geladeira, mas é uma geladeira, um refrigerador. Isso. Pronto. Porque, inclusive, pessoal, foi boa, Andressa, muito boa tu falar disso, da geladeira, porque tinha, por muito tempo, realmente era uma geladeira E ainda mesmo, tem. E ainda tem locais, tem PSF que ainda usa a geladeira, embora ela não seja indicada, né? O Ministério da Saúde não indica a geladeira. Mas, realidade, né? A gente sempre fala disso, da teoria e da prática, na realidade. Na realidade, ainda existem, tá bom? Então, talvez no seu município, na SUBES, você ainda veja uma geladeira mesmo lá, conservando as vacinas. Nos 2 PSFs que eu fico com os alunos, os 2 ainda utilizam geladeira. Né? Nenhum tem o refrigerador ainda. Pois é, exatamente. Né? Mas assim, é realidade que a gente tem que adaptar, né? A gente precisa adaptar a cada situação, né? Mas assim, o refrigerador, ele vai ser bem mais condicionado, né? Ele vai ter ali, dar o melhor suporte para essas vacinas. Porém, quando não tem... Tem um termostatozinho, né? Tem pra ver o controle pra ver da a temperatura, tudo certinho. Porém, quando não tem, a gente se vira na geladeira, bota ali o termômetrozinho e vai. Agora, só uma informação importante, tá, pessoal? Quando tem geladeira, a geladeira é pra quê, Andressa? Pra guardar o quê? As vacinas, né? Pelo amor de Deus. Não é pra guardar o frango, queijo, presunto. Eu tô aqui no maromba querendo ficar fitness, né? Igual o professor, que eu tô dizendo que o professor quer ter fitness, eu tô dizendo que ele tô dizendo que o professor quer ter, é o sonho, só tem uma garrafinha e um sonho. Aí chega o professor lá no PSF, né? Vou comer aqui meu sanduíche natural com frango. Só que eu vou botar na geladeira das vacinas. Coisa linda. Não pode, né, gente? Pelo amor de Deus. Caso tenha uma geladeira, é só pra vacina, tá bom? A gente não pode botar comida lá, nem outras coisas não, tá bom? Isso. Inclusive, gente, falando aí da temperatura, né? Ela deve ser armazenada entre 2 a 8 graus, tá certo? Eu tenho que me atentar a esse detalhe, porque a vacina, ela nem pode ser menos que 2 graus, porque ela pode correr o risco de congelar. E ela também não pode ser a mais de 8 graus, porque infelizmente vai perder os componentes da vacina, tá? Então, tenho que me atentar que ela tem que estar entre 2 a 8 graus. O mais ideal que a gente fala, né, é 5 graus, que fica ali naquela temperatura nem muito média, gelada, né, e nem muito quente, tá certo? Então, a média ali vai ser de 5 graus, tá? Isso, então por isso que é tão importante ter o termômetrozinho, né, essas geladeiras ou os refrigeradores, geralmente está acoplado um termômetro que todo dia fica verificando, inclusive é função também do enfermeiro, né, diariamente avaliar, né, verificar se está funcionando, anotar como é que tá, fazer um checklistzinho, né, como é que tá, quais são as vacinas que estão presentes, quais são as que estão faltando, comunicar, né, ao setor responsável. Aí, normalmente... E verificar essas temperaturas, né, Andressa? Isso. Aí, normalmente, o que é que a gente faz, né? Assim, falando da realidade do PSF, onde eu fico com os meus alunos, né? Que eu sou preceptora de campo de estágio. E aí, falando a realidade para vocês, o que é que a gente faz? A gente pega aquelas vacinas que são mais utilizadas ali, normalmente, no dia a dia, né? As vacinas de rotina. E a gente sempre coloca numa caixa térmica, para não ficar abrindo e fechando a geladeira. Então, a gente pega a caixa térmica, a gente coloca 5 bobinas, né, de gelo para poder conservar bem, e a gente coloca essas vacinas e fica ali durante o dia que a gente vai fazendo a aplicação. Para que eu não fique abrindo e fechando, porque é muito paciente que vai para vacinar, né? Então, se eu ficar abrindo e fechando, então a gente coloca uma quantidade X, né, que dê para ficar por um tempo. Isso, exatamente. E aí, para que eu não possa perder, né, ali aquela eficácia das vacinas, eu deixo ali na minha caixa térmica, né? Então, é uma dica, né, bem interessante, né, para que vocês possam fazer, para não perder a conservação, né, dessa vacina. Boa, Andressa, muito bom tu lembrar disso, e também porque tu falou, agora eu lembrei, da vacinação extramuro. Isso. Né, que é, no caso, que é a vacinação extramuro? É quando o paciente não pode ir ao PSF. Que a gente vai até ele, né? Isso, a gente vai até ele. Então, algumas condições, às vezes é um paciente acamado, é um idoso frágil, às vezes é um paciente com mobilidade reduzida, enfim, alguma situação faz com que esse paciente ele não possa se locomover até o PSF. E aí a gente precisa levar essa vacina até ele, né? E até na casa dele, levar tudo, já leva a seringa, leva tudo para vacinar. Mas como é que eu vou garantir? Como é que eu vou levar?
Eu vou pegar, imagina, aqui, eu não sei onde é que vocês moram, mas aqui a gente mora no calor, assim, ó, do Ceará, quente Ô, que gente, só. tá demais. Menino, Andressa, eu tava vendo a matéria da mulher que levou uma queimadura de 2º grau só porque ficou com o pé Foi? No asfalto. Não, ela tava andando, parece que era de moto. Aí, não tem um chinelo, ela tava de chinelo só porque tava com o pé assim. Aí, na hora que tava no semáforo, ficou Oxente. queimadura de 2º grau. Oxente. Uma bolha. Pois é, porque demorou muito. Só Se andando de botar moto. um ovo no asfalto Pois frita, é. viu? Pois é, gente. Tá bom? A gente falando aqui, né, do calor. Então, eu não posso pegar a vacina, preparei aqui e partir para casa do paciente no meio do sol, 1 hora da tarde, e chegar na casa desse paciente e ir lá aplicar, né? Então, eu tenho que ir com a caixa térmica, né, Andressa? Isso, com as As bobinas de gelo, tudo gelo. bem conservado, acondicionado, para garantir ali a eficácia da vacina. Exatamente. Aí só mais umas coisinhas pra gente finalizar aqui, Andressa, que a gente acabou não lembrando de falar sobre a diferença entre a vacina atenuada e a vacina inativada, né? Que é, no caso, assim, tem essa diferença também, talvez vocês possam encontrar. A gente tem a vacina inativada, que é, a gente diz assim, entre aspas, a vacina morta, né? Que, digamos assim, vamos supor, entre aspas, é uma vacina mais fraquinha, que ela é morta, né? Na verdade, a gente pegou um micro-organismo, tirou só um fragmento bem enfraquecido e fez a vacina. Por exemplo, a da influenza, né? A da gripe, né? Por que que todo ano tem que vacinar os idosos? Justamente porque é uma vacina fraquinha, tá bom? E aí ela, digamos assim, ela é inativada, né? E aí a gente consegue fazer essa imunização. Porém, todo ano praticamente tem que estar revacinando, tá? E isso é mito também, igual minha avó dizia, né? Que quando toma vacina da gripe, fica gripada, né? Isso é mito, tá bom, gente? Na verdade, ela vai ter uma reação, ela pode até ter uma coriza, ali, alguma coisa, mas é porque vai ativar o sistema imunológico dela, né? Então ela vai ter uma reação de defesa, obviamente. Mas não é porque ela fica gripada, tá bom? E aí, a outro tipo de vacina é a atenuada. Que a gente pega o micro-organismo, tá bom? A gente pega de fato o micro-organismo vivo, só que de forma bem enfraquecida, é como se a gente desse uma paulada nele para ele ficar bem fraco, e aí a gente coloca dentro da vacina para aplicar. Que é, por exemplo, o caso da BCG, né? Que a BCG é assim, ela é uma vacina viva, né? Só que atenuada. Não é que eu vou pegar a bactéria ali, do jeito que tá, nas condições normais, e jogar na criança, né? Não poderia fazer isso, né? Então a gente pega de fato a bactéria, só que a gente enfraquece ela, porém ela ainda está viva, né? E a gente vai lá e aplica na pessoa, e aí ela vai desenvolver ali, vai ativar seu sistema imunológico e vai conseguir garantir a sua imunização. E aí vai ter também um processo de memória, né? Porque se eu tiver, por exemplo, no caso da BCG, eu tive ali contato com a bactéria que causa tuberculose. Se eu tiver contato, né, eu já adulto, né, já depois tiver contato com alguém que tem tuberculose, eu não vou ficar doente. Pelo menos em tese eu não vou ficar doente. Por quê? Porque eu já fui imunizado lá na BCG, né? Então as vacinas elas têm essa função, né, de produzir a nossa imunidade, porque elas vão estimular o nosso próprio corpo a produzir os nossos anticorpos, né? Que a gente chama de imunidade ativa, né? Que a gente vai produzir, tá bom? E ainda vai gerar memória. Então, por isso, né, a gente não fica doente, né? Assim, quando a gente se vacina, né? Então, a gente não vai ficar doente, pelo menos não nas formas graves, ou seja, as formas do óbito. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu falei da vacina da Covid, né? Eu me vacinei, né? Graças a Deus e graças à enfermagem. Inclusive, eu tenho até uma foto, Andressa, assim, no dia que eu me vacinei, que eu coloquei lá, viva a ciência, viva a enfermagem, viva o SUS. Sim. Coloquei, porque eu defendo mesmo a causa. E aí, quando eu me vacinei, eu tava muito feliz por causa da vacina da Covid, né? E aí, beleza. Até então, antes de eu me vacinar, eu não tinha tido Covid. Só que aí eu me vacinei a primeira e a segunda dose. Aí, depois de um tempo, eu tive Covid. Só que o que é que acontece? Eu tive sintomas leves. Eu tive uma dor de cabeça, febre e coriza. Pronto. Somente. Foi o que eu tive. Por quê? Porque eu já tinha imunidade, tá bom? Não quer dizer, nossa, ai, nossa, você se vacinou e ainda teve Covid? Sim. Mas por quê? Porque ela vai prevenir as formas graves. Ou seja, eu não vou morrer por causa daquilo. Porque eu já vou ter uma imunidade anterior. Tá bom? Mas eu não precisei. Eu não precisei ir para o hospital. Eu não precisei de um ventilador mecânico. Eu não morri de Covid. Justamente por conta das vacinas, tá bom? Então, é isso que eu queria muito que vocês entendessem, tá bom? Que as vacinas salvam todos os dias, salvam vidas, né, Andressa? Com Então, certeza, volto a dizer, né, gente. contra fácil, não há argumentos, é só olhar que antigamente muita criança morria e hoje as nossas crianças estão crescendo saudável. A pandemia foi outro exemplo, né? Muitas mortes e depois deixou de morrer quando começou a vacinar.
E é isso, né, Andressa? Inclusive, gente, eu quero pedir pra vocês o feedback, né, do que vocês acharam, né? Sim, Isso, por Felipe, favor. porque Felipe deu um show agora pra Eita. vocês, né? Me contem aí nos comentários, gente, como foi aí a vivência que vocês tiveram em relação ao Covid, né? Já que a gente citou aí uma lembrança que a gente tem, não uma lembrança muito boa, né, Felipe? Mas quando fala de vacina agora, Andressa, toda vez que eu falo de aula de vacina, eu falo de Covid. É verdade. Então já comenta aqui, já coloca como foi que você teve aí as reações da vacina, se vocês tiveram, né? Quando foi aplicada aí a primeira vez da Covid, né? Coloca aí nos comentários, já deixa que a gente quer comentar, a gente quer ver tudo que vocês colocam aí, que a gente ama o feedback de vocês, né? E antes de finalizar, a gente já vou dizendo aqui pra vocês, para que vocês se inscrevam aí no nosso canal, para sempre ficar recebendo as nossas notificações, né? Que nós estamos aqui com vários podcasts interessantes para vocês, com vários temas que são abordados na enfermagem. Inclusive, já corre para nossa plataforma Enfermagem à Distância, vai lá conhecer os nossos cursos, vai se aprofundar mais ainda nesses temas e muito mais, né, Felipe? São mais de 80 cursos disponíveis aí para vocês. Exatamente. Então, mais de 6.000 horas, certificados reconhecidos pelo MEC, horas de extensão, só vantagem. Eu já disse isso, viu? Então, vão lá, estudem, se capacitem, tá bom? E tem todo o tema que você gosta lá. Ah, eu quero saber de UTI. Ah, quero saber urgência e emergência. Ah, quero saber curativo. Quero saber cateterismo. Gente, tem de tudo. Tem de tudo. Vão lá, confiram, tá bom? E fiquem sempre conosco aqui, né? Exatamente. Até a próxima! Tá bom? Foi um prazer enorme falar de vacinas. Cheiro no coração de vocês. Se vacinem, vacinem suas crianças. Tchau, tchau. Um beijo!